Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos entregar as nossas vidas na mão do Senhor, entregar tudo aquilo que a gente vem buscando na nossa vida, para que Deus abençoe e visite-nos com teu poder, com o Espírito Santo. Vamos começar pedindo o Espírito Santo. Levante suas mãos corajosamente. Pai amado, nós te pedimos o teu Espírito, Senhor, que é Deus contigo. Senhor, muitos não reconhecem a presença do Deus Espírito Santo, mas tu és Pai, tu és Filho e tu és Espírito. Deus Pai que criou todas as coisas, Deus Filho, Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, que renova todas as coisas e que anda no meio de nós. Pedimos, ó Deus amado, que visite-nos com teu poder e nos conduza para podermos ser teus instrumentos. E nesse mundo, as coisas materiais têm uma razão de existirem, senão você não precisava. A gente vê aquela passagem de Jesus dizendo que os pássaros do céu, os lírios do campo, eles não precisam fazer nada. E é verdade, eles não precisam mesmo. Mas Deus lhes concede a chuva. Nas nossas vidas também, nós não precisamos de nada, mas precisamos que Deus faça chover sobre nós. Faça chover a prosperidade. E essa vergonha de pedir por isso impede a gente de poder ser mais abençoado e de abençoar os outros. O que Deus não quer é que nós nos tornemos avarentos ou que nós não sejamos capazes de compartilhar. Porque para Deus é muito triste quando um não tem nada e o outro tem muito. Mas o medo de não pedir as coisas materiais só piora a nossa situação. Aonde você quer que a chuva caia na sua vida financeira? Não pede dinheiro caindo do céu que não dá certo. Pede que tipo de coisa você faz, é o teu trabalho. Fala, Senhor, ou é um novo trabalho, ou como é que Ele vai abrir a porta para isso? Então você vai colocar, Senhor, é disso que eu vivo. E se você está até desempregado, quem pode estar nos acompanhando no YouTube ou quem sabe no Facebook, pode falar, Senhor, então abre a porta de um lugar onde eu possa receber um salário digno e possa viver com dignidade. Se você tem o teu próprio trabalho, pede para o Senhor abrir a porta e impedir muitas vezes que o maligno feche a porta e impeça você de ser abençoado no seu trabalho. Qual é o teu tipo de trabalho? Fala para o Senhor, faz chover tua graça sobre ele agora, Senhor. Faz chover tua graça, Senhor. Aqueles que trabalham, tem às vezes funcionário público, tem o seu trabalho já definido, mas ele precisa que o Senhor dê prosperidade também, para que esse dinheiro que você receba não desapareça. Igual aquelas pragas que a gente chama do espírito maligno do saco roto. Você ganha, mas nunca sobra nada. Você enche o saco, mas o saco está sempre vazio, porque ele está furado, o diabo está te roubando. E nós queremos pedir para Deus agora, impedir o diabo de nos roubar e abençoar também a nossa vida material. Eu não gosto muito de rezar por isso, porque o que a gente mais precisa é ir para o céu. Só que o Senhor tem me mostrado que a gente também precisa rezar por isso. Então fala, Senhor, abençoa o meu ganho, Senhor. Abençoa minhas capacidades para ganhar. Abençoa a minha lavoura, você que tem lavoura. Abençoa, Senhor, você que trabalha, tem animais, você que tem clientes, você que vende alguma coisa, você que trabalha para alguém, para que também seja harmônico aonde você trabalha. Pede agora que o Senhor abençoe e abra caminhos, porque também é muito duro quando você depende de outros. Então que o Senhor te abençoe agora. Se é também, às vezes, quem ganha na sua casa e sustenta a casa, às vezes é só o marido ou é só a esposa, não há problema nenhum, mas que o Senhor abençoe muito, para que possa ter abundância. Fala, Senhor, eu te peço abundância e me dá um coração capaz de compartilhar, Senhor. Não me deixa também ficar fechado, Senhor, e não ver às vezes os meus irmãos e não estar aberto a ajudar os outros. Abençoa agora, Senhor. Derrama a tua graça sobre tudo que eu tenho, Senhor. Derrama a tua graça e protege também. Muitas vezes o diabo começa a quebrar as coisas na sua casa
e vai sumindo o dinheiro, e quebra a torneira, e quebra não sei o que, e o carro encosta no outro, e raspa não sei o que, e você de repente está aí penando para poder cuidar do que é teu. Senhor, eu peço, bênção, Senhor, bênção, Senhor, dá bênção agora, e peça, Senhor, também que o diabo use pessoas para nos roubar. Muitas vezes o diabo usa outras pessoas para nos roubar, por inveja, porque são desonestas, mas o Senhor pode cuidar da sua vida, cuidar da minha vida, cuidar das nossas vidas. Pede ao Senhor agora: Senhor, protege o meu trabalho, protege as minhas mãos, protege os meus pés, protege, Senhor, tudo que eu tenho e tudo, Senhor, que Tu queres que eu possa ter, e dá-me a graça de ter em abundância para compartilhar, Senhor. Convide o Espírito Santo a entrar na sua casa, e a sua casa é o seu coração, a sua casa é a sua mente, a sua casa é também tudo aquilo que está ao seu redor. Senhor, que o Espírito Santo entre. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo a entrar na minha vida, entrar na minha casa, entrar nas minhas coisas, agir em meu coração. Eu te acolho agora, acolho o Espírito Santo. A fonte da alegria vem do Espírito Santo, a fonte do amor vem do Espírito Santo, porque os frutos do Espírito é o amor, a alegria, a temperança, longanimidade, a paz, a paciência. Quantos desses frutos estamos precisando? O domínio próprio. Vem, Espírito Santo, nós precisamos dos teus frutos. Eu quero os frutos do Espírito Santo. Fale para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero os teus frutos agindo na minha vida. Se você quer o Espírito Santo de uma forma nova e especial, abre a sua mão, apresenta para Deus e nós vamos pedir. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos um batismo no Espírito Santo. Que você, Senhor, incendeie agora as nossas vidas, as nossas mentes e os nossos corações. Batiza-nos, Senhor, com teu Espírito, fazendo com que uma imensidão de graça e de poder caia sobre as nossas vidas. Clamamos agora, Senhor, acende o fogo, Senhor, e se a chama está se apagando, acende agora, sopra um vento que acenda o fogo que está morrendo. Senhor, faz queimar agora este fogo vivo, este fogo que anima, este fogo que restaura, este fogo que queima o que não te pertence, este fogo que faz com que nós tenhamos ousadia, coragem, parresia. Senhor, envia poderosamente esse Espírito Santo. Existe muita conversa, muitas discussões, porque Jesus um dia, Ele vai buscar a sua igreja. Ele falou que faria isso. A igreja dele estaria com Ele. E existe um monte de discussão das pessoas e argumentos que qual é a igreja de Jesus? É a igreja tal? É a igreja tal? É o que está em tal igreja? É o que está na outra? Existe essa discussão. E quando nós olhamos a palavra de Deus, só existe uma igreja. É a igreja do Espírito Santo. Foi isso que ele disse. Ele disse: eu vou, mas fica aí, que é o Espírito Santo que virá e te conduzirá. Quem é a igreja de Jesus Cristo? É a igreja do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes as discussões querem abafar o Espírito Santo. Não, o que está na Bíblia diz, garante que é o Espírito Santo. E os apóstolos ficaram ali paradinhos, esperando o Espírito Santo. E quando veio o Espírito Santo, aí eles foram evangelizar, aí eles foram fazer o que Jesus queria que fizesse, dirigidos pelo Espírito Santo. Você quer fazer parte da igreja de Jesus Cristo? Acolhe essa palavra. É simples assim. Jesus falou: eu enviarei o meu Espírito e Ele vos conduzirá. Se você quer isso, erga a tua mão e fala: eu quero fazer parte dessa tua igreja, Jesus. E para isso, eu quero o Espírito Santo, porque é isso que o Senhor falou. É isso que o Senhor continua fazendo. Aquele que quiser, receberá
de graça, a água do Espírito Santo, e o Espírito Santo conduzirá as suas vidas, conduzirá os seus pensamentos, conduzirá as tuas decisões, conduzirá a tua família, conduzirá a tua casa, conduzirá o teu trabalho, porque o Espírito Santo é o instrumento de Deus na terra. O Espírito Santo é a voz de Jesus na terra e continua sempre. Ele diz que isso acontecer, isso continua e continuará. Cada vez eu vejo mais na vida das pessoas colocarem a sua esperança no lugar errado. Se você coloca a sua esperança, vou colocar a esperança no Sidney, porque a oração dele é forte. De fato, eu sou uma pessoa que rezo mesmo por tudo. Mas se você está colocando a esperança em mim, você vai quebrar a cara e vai ser rapidinho. Você coloca a esperança no seu padre, no seu amigo, na sua mãe, nos seus filhos, no seu trabalho, na sua herança. Eu sei lá onde você está colocando a esperança. Esperança de que as coisas vão ser resolvidas porque o outro vai mudar, ou porque o outro vai fazer outra coisa, o outro, teu marido, tua esposa, tua filha, tua pessoa, qualquer que seja. De verdade, se você está colocando a tua esperança em outro lugar, que não é Jesus, você está cometendo um grave erro. Fala para a pessoa do teu lado. Coloca a tua esperança só em Jesus. Só em Jesus, gente. Isso não significa que as pessoas não vão te ajudar, que a minha oração não pode te ajudar, que o grupo de oração reunido não vai fazer a diferença, que quem está do teu lado não vai ser tua fortaleza, que aquela pessoa que você acha tão importante não vai estar ali do teu lado. Mas a única pessoa e o único que pode de fato receber toda a tua esperança, expectativa é Jesus, gente. Vai agindo, Senhor, com teu poder infinito agora, para que recuperemos a esperança, recuperemos a fé. Senhor, sem fé não tem esperança, e sem esperança a gente não alcança o amor. Então, Senhor, restaura agora, Senhor, o nosso coração, toda esta energia em Ti, Senhor. Vamos nos sentar. Quem quiser acompanhar na Bíblia, o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Eu vou hoje usar a tradução da Bíblia de Jerusalém, mas podem acompanhar na Bíblia Ave Maria tranquilamente. Mas hoje eu preferi essa tradução. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Versículo 1. Vou ler para vocês. Aqueles que não estão acompanhando com a Bíblia, prestem atenção, abram os seus ouvidos, que o diabo não impeça vocês de receberem a palavra. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora 9. Trouxeram então um homem que era aleijado de nascença, e que todos os dias era deixado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: nem ouro, nem prata possuo. O que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazoreu,
anda. E tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu-o andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois era ele quem esmolava, assentado junto à porta formosa do templo. E ficaram cheios de admiração e de assombro pelo que lhes sucedera. Palavra do Senhor. Olha só, primeiro, qual é a hora nona? Para quem não sabe, não é? E quem tem a liturgia das horas sabe, a Noa, é a oração das 3 da tarde. Das 3 da tarde. Quer dizer, Pedro e João estavam indo para o templo às 3 da tarde. Não é o horário mais comum, não é? Porque todo mundo ia estar trabalhando. Eles estavam, então, dedicados a isso. Sabiam que não era um horário para estar cheio de gente. Era um horário que ia quem mais tinha essa afinidade, tinha essa disponibilidade, e eles vão. Lá no templo tem muitas portas. Muitas portas. A porta formosa, este aleijado de nascença era trazido, portanto, ele não conseguia andar nem com bengala, nem com nenhum outro instrumento que fizesse ele conseguir chegar, nem pulando. Quer dizer, o tipo de deficiência que ele tinha era algo que precisava ser carregado. Porque se ele tivesse uma deficiência que pudesse, pelo menos um pouquinho, ele seria apoiado, ele teria alguma maneira de chegar ali. Pelo contrário, ele tinha que ser carregado. E carregado desde quando? Desde que nasceu. Ele era aleijado de nascença. Portanto, ele era uma criança que foi crescendo até virar um homem sempre aleijado. E como não tinha como trabalhar, e provavelmente a sua família não tinha como sustentar tudo, deixavam ele naquele ponto. Não mudou o mundo, né? Os esmolantes costumam ter ponto. Ele também tinha o ponto dele, e o ponto era no templo. Aquele aleijado era conhecido de todos. É o que está dizendo aí. Todos reconheciam quem era. E quando chega Pedro e João na hora nona, Pedro e João não eram acostumados a irem sempre lá. Eles seguiram Jesus durante os 3 anos anteriores pelo mundo. O que fazia Pedro antes? Pescava. O que fazia João? Pescava. Barcos diferentes, não é? O de João, que era dono do barco, Tiago, e João, com o seu pai Zebedeu, que tinha um barco. Era um barco da família, era um barco grande. Pedro tinha o barco dele, provavelmente um barco menor. Ambos eram pescadores. Portanto, eles não tinham horário para chegar às 3 horas no templo normalmente, nunca iam. Andaram com Jesus por 3 anos. Por 3 anos eles caminharam com Jesus. Jesus foi para Galiléia, foi para Samaria, foi para Jerusalém. Portanto, eles não tinham como ficar indo em templo às 3 horas, a não ser quando Jesus estava no lugar e tivesse ido com eles. Concordam comigo? Mas depois de Jesus ressuscitado, eles estavam ali, ainda sem saber direito qual era a missão que eles tinham que fazer. Haviam recebido o Espírito Santo em Pentecostes, fazia 1 semana, não sei. E eles, cheios do Espírito Santo, começaram a frequentar o templo a toda hora, para tentar, o Espírito Santo os levava para lá. Mas aquele mendigo não os conhecia. Não os conhecia, dá para ver claramente. E a hora que chega Pedro e João, aquele aleijado faz o quê? Pede para eles, me curem, me dá a graça de eu andar. Não. Jesus quantas vezes encontrou cegos e outros que pediram para ele para serem curados, de maca.
Quantos procuraram Jesus porque tinham fé que Jesus ia curá-los? Ficavam sabendo da fama de Jesus e diziam: vou procurar este tal de Jesus, este profeta, porque ele faz milagres e eu quero ser curado. Ali estava João e Pedro, entrando pela porta, um aleijado, desde o seu nascimento aleijado, sempre naquela porta pedindo esmola, e ele levanta a mão para aqueles dois estranhos e pede o que ele fazia todos os dias para todo mundo que entrava, que era pedir o quê? Esmola. Ele não estava pensando em andar, ele não tinha fé para andar, ele não tinha ideia de como faria para andar. Se fosse Jesus, ele talvez soubesse da fama de Jesus e achasse que poderia pedir e até ter fé para andar. Aquele homem não tinha fé. E aí cai um dos pilares que muitas vezes dizem: você só vai ser curado se você tiver fé. Ou você não foi curado porque você não teve tanta fé. Ora, esse cara não tinha fé nenhuma. Estão me ouvindo? Não tinha fé nenhuma. Ele nem estava pensando nisso. Ele não tinha fé e não tinha sequer esperança. Ele não achava que um dia ele ia andar. Qual era o que ele mais esperava naquela porta? Que entrasse um rico e lhe desse uma esmola grande. Era a única esperança que ele tinha, era de uma grande esmola. E aí, Pedro olha para ele e fala: olha para nós. Pedro não disse: olha para mim. Ele disse: olha para nós. Estou eu e o João aqui. Pedro não quis assumir nada de responsabilidade. Ele falou: olha para nós. E o cara olhou. E o que diz a palavra? Que ele olhou esperando o quê? Alguma coisa. Esmola. Qualquer coisa. Olha para nós. Ele olhou. Opa. Será que esses dois caras têm alguma coisa para dar para nós? Não deve ter visto grandes roupas nem nada, viu, Murilo? Mas ele olhou e falou: esse cara deve ter alguma coisa, mandando olhar. E aí Pedro diz: ouro e prata eu não tenho. Ele falou: poxa vida, mandei eu olhar para você dizer que não tem nada? Não é? Para dizer que você não tem nada para me dar? E aí Pedro diz: mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Mas o cara não acreditou muito não, gente. Porque o que diz a palavra? Pedro pegou na mão dele e o levantou. E a hora que Pedro levantou ele, diz que seu calcanhar e suas pernas se encaixaram. Não fala exatamente isso, mas deixa muito claro. Tomando pela mão direita, ergueu. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram. Quer dizer, aquele cara não tinha os pés e o calcanhar reto. Não era isso, senão ele tinha conseguido andar ou se arrastar de alguma maneira. Nem isso ele conseguia. Na hora que Pedro levantou ele, as coisas fizeram clac, 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 e ele ficou de pé. E mais, andar, a gente, quando tem um acidente grave e fica paralisado por um tempo, para você andar depois que tirou o gesso, depois que arrumou lá o pino que colocaram, o que você tem que fazer? Fisioterapia. Você não sai andando. Na verdade, se ficar muito tempo, você desaprende. E o que aconteceu com aquele aleijado que nunca andou desde nascença, que nem os seus calcanhares e os seus pés eram firmes? Pulou, louvando, glorificando. Imaginem que coisa incrível. Quer dizer, o milagre não foi só a cura física, foi uma cura de tudo, de um aprendizado de vida, de um arrobo de força, de uma energia. Porque, olha, quando você não usa um determinado perna, braço, o que acontece? Atrofia o quê? Os músculos. Você precisa fortalecer os músculos. Então ele não ganhou só pé e calcanhar, ele ganhou músculo. E ganhou o quê? Capacidade de andar. Então Deus agiu tão poderosamente através de Pedro e João, que não tem nenhum milagre parecido que Jesus tenha feito, ele mesmo, senão este que Jesus fez, porque foi Jesus quem fez. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Pedro deu a ordem, mas quem fez a obra foi Jesus. E aquele homem saiu pulando,
saltando, louvando a Deus. Uma outra coisa que é um detalhe incrível, aquele aleijado imediatamente reconheceu que Deus tinha feito o milagre. Porque ele poderia ter levantado, corrido, abraçado Pedro e João, carregado e falado: eis aqui os grandes deuses da terra. Como aconteceu com São Paulo, quando ele faz aquela cura e eles queriam até sacrificar uma vaca para ele. Ali não. O cara imediatamente sentiu que o que tinha acontecido era de Deus. Não importava o canal. Claro que o canal é importante também, Pedro e João, mas foi Deus quem agiu. E todos, olha só, ficaram cheios de admiração e assombro com aquilo que havia acontecido. Assombro é uma palavra para a gente ficar assim, impressionado, mas ela também é uma palavra que significa, no grego principalmente, assustado. Quer dizer, eles ficaram assustados. Meu Deus, o que é isso? É algo que faz a gente ficar arrepiado. Escolhi esse texto para a gente poder entender um pouquinho qual é o poder da intercessão. Jesus fez um milagre extraordinário naquele dia. Usou um poderoso intercessor, dois na verdade, Pedro e João. E aquele milagre certamente foi amplamente reconhecido, porque aquele homem saiu de lá andando, pulando, saltando. A vida dele nunca mais seria a mesma. Eu acho que aquela experiência talvez tenha sido tão forte ou até mais forte do que aquele que ficava na piscina, esperando a água da piscina para se mexer, e Jesus chega e ele fala: Senhor, ninguém me leva para a água a hora que o anjo mexe a água. E Jesus cura ele e fala: larga para lá essa história de piscina mexida de anjo aqui, que isso é uma conversa fiada. Neste momento a gente tem um pouquinho de ideia de como nós podemos ser instrumentos de Deus e de como Deus pode nos usar e como Deus pode usar muitas ferramentas para nos abençoar nesse patamar. E qual é o resultado a hora que a gente recebe essa graça? Louvar a Deus. Louvar a Deus. Vamos ficar de pé. E vamos pedir que o Senhor nos conceda a graça de receber um milagre tão poderoso como esse. E que nós possamos também poder dizer, como Pedro e João: olha para nós, porque eu vou estar rezando por você. Olha para mim, porque eu vou estar rezando por você. E aí aquela oração tem que ser uma oração tão forte como a de Pedro. E tão corajosa como a dele, que pega na mão e levanta o aleijado. Que o Senhor nos dê essa graça poderosa para a gente estar dos dois lados desta equação. Do lado das nossas fraquezas, de coisas que estamos aleijados desde que nascemos, desde quanto tempo, para a gente saber que elas têm solução. E por outro lado também que nós estamos do outro lado, sendo capazes de ser intercessores para que estas coisas aconteçam na vida dos outros. Que o Senhor nos conceda essa graça.